Olá pessoal, vamos iniciar nossos estudos sobre a eletricidade, que é o conteúdo equivalente ao conteúdo do quarto ano ao terceiro ano do ensino médio. Aqui estamos direcionando esse conteúdo para os quartos períodos das EJAs, que é o ensino de jovens e adultos. Vamos começar fazendo uma pequena revisão sobre a estrutura atômica. Sabemos que toda matéria ela é formada por átomos. Os átomos possuem um núcleo, de uma forma bem simples, possui um núcleo que tem uma carga positiva e ao redor, aqui esquematicamente a gente pode representar assim, e ao redor a gente tem os elétrons. Essa é a estrutura mais ou menos que a gente vê, né? Quando se fala de átomo, tem o núcleo com carga positiva e os elétrons que ficam ao redor, do núcleo do átomo, que tem carga negativa. Aqui melhor representado, nós podemos ver esse átomo aqui bem simples. Ele tem 2 prótons e tem aqui 2 nêutrons. E aqui ao redor, na eletrosfera, ele tem um elétronzinho aqui e outro elétron aqui. Esse átomo ele é classificado como um átomo neutro, eletricamente neutro, porque a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Então, quando o átomo tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, esse átomo é considerado neutro. Esse outro átomo daqui tem uma quantidade maior de prótons, nêutrons e de elétrons. Não vamos contar aqui de um por um, porque a imagem também não nos permite, não dá para ver direito, só se ela fosse uma imagem 3D, mas simplificando, aqui a gente pode dizer que ele tem uma quantidade maior de prótons, que são as cargas positivas, maior do que a quantidade de elétrons. Então, se ele tem quantidade de próton maior do que a quantidade de elétron, se isso aqui acontece, a gente diz que ele está carregado positivamente. Isso serve não só para o átomo, ou para os átomos ou moléculas, mas serve para toda matéria. Qualquer matéria que tiver uma quantidade de carga maior do que a outra, ele não está neutro. Ele está neutro quando a quantidade de carga positiva for igual a de negativa. Se ele tiver mais prótons ou mais elétrons, ele está carregado. Se tiver mais prótons, ele está carregado positivamente, e se tiver mais elétrons, ele está carregado negativamente. Mas o que acontece quando dois corpos estão carregados e se aproximam? A gente pode comparar como o que acontece com os ímãs. Por exemplo, supomos aqui que nós tenhamos 2 ímãs. Bom, vamos supor que nós temos aqui 2 ímãs. Um ímã com a polaridade. Esse ímã tem a polaridade norte, sul, aqui norte, sul. Todo ímã tem 2 polos, polo norte e polo sul. Quando 2 ímãs, quando são colocados próximos, pode acontecer fenômeno de atração ou de repulsão.
Quando os polos opostos são colocados próximos, então a tendência é que haja aproximação deles, que eles se aproximem e sejam atraídos. Então aqui vai haver atração desse polo, polo sul com polo norte com polo sul. Então os dois tendem a ser atraídos um pelo outro. Se a gente colocar ímãs, se a gente inverter aqui os polos, polo norte, se a gente aproximar dois ímãs, polo norte com polo norte, o que vai haver aqui vai ser repulsão. Os dois vão ser repelidos. Então esse ímã daqui tende a sofrer um afastamento e esse daqui também vai se afastar. Enquanto que esses aqui, que são polos opostos, eles se atraem. A mesma coisa acontece também com corpos eletrizados. Aqueles que tiverem carga positiva com positiva se repelem e carga negativa com negativa se atraem. Aqui a gente pode ver nessa ilustração aqui. Aqui um corpo carregado positivamente, outro corpo carregado positivamente, esse tende a sofrer uma força no sentido contrário do outro. Então esse se desloca para cá, esse para cá. Então aqui vai haver repulsão. Se forem dois corpos carregados negativamente, a mesma coisa. Então cargas de mesmo nome ou de mesmo corpos com o mesmo tipo de carga sofrem repulsão, certo? Então esse corpo positivo, positivo, repele. Negativo com negativo, também se repele. Nesse outro lado aqui, esse negativo e esse daqui positivo. Vai haver atração. Se desloca para cá, esse se desloca para cá. Se inverter, se esse daqui for positivo, ele vai se deslocar para cá. Esse daqui negativo vai se deslocar para cá. Então observe, cargas diferentes ou cargas opostas se atraem. Aqui cargas opostas se atraem. Aqui do outro lado, positivo com positivo são iguais, se repelem. Negativo com negativo se repelem também, da mesma forma que os ímãs. Vamos ver um pouco sobre materiais condutores e materiais isolantes. Vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica. Que aqui a gente consegue pronto. Melhor. Pronto. Esses elementos aqui, ó, todos esses elementos aqui, mais para baixo um pouco. Todos esses elementos aqui de baixo, isso aqui, todos esses elementos aqui são classificados como metais. Uma característica dos metais é que os metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Os não metais, que são esses elementos daqui, deixa eu botar um outro destaque aqui para eles. Olha, o que ficou de fora, o hidrogênio e todos esses elementos aqui, principalmente esses aqui, ó. Esses elementos são não metais. Os não metais são considerados como materiais, elementos maus condutores de calor e de eletricidade. Pode-se dizer também que eles são materiais isolantes. Esses aqui do meio, que ficam aqui no meio, o boro, silício, germânio e esses outros mais aqui,
são elementos que até pouco tempo eram classificados como semimetais ou semicondutores. Eles conduzem eletricidade e calor não como os metais. Eles têm uma condutividade que depende de algumas ocasiões. Mas no geral nós temos todos esses aqui são metais e o restante são não metais, certo? Então metais conduzem corrente elétrica, como por exemplo aqui temos o ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, são bem conhecidos, né? O ferro, níquel, cobre, zinco, alumínio é muito utilizado. Então esses metais são bons condutores de eletricidade. Bom, os condutores elétricos são materiais que permitem com facilidade a transmissão de energia elétrica. Um exemplo são os metais. Temos aqui alguns exemplos do cobre, que é muito utilizado em eletricidade, né, como fios elétricos e alguns outros materiais. Aqui algumas barras de ferro e aqui umas barras de ouro. Os melhores condutores de eletricidade são pela ordem: o ouro, deixa eu pegar a caneta mais grossa. Ouro, símbolo dele é o AU. Segundo, cobre. Depois, alumínio. E vai descendo. Cobre. Aliás, eu pulei um aqui, tá? Na verdade é ouro. O primeiro é ouro. Depois, prata, cobre, alumínio, e aí vem ferro e outros elementos. Então são os melhores condutores. De todos, o melhor é o ouro, que é utilizado em componentes eletrônicos de computadores, smartphones e aparelhos eletrônicos de muita precisão. O ferro também a gente sabe que é bom condutor de corrente elétrica, etc. E os isolantes elétricos, eles são aqueles que não transmitem corrente elétrica com facilidade. Um exemplo é o vidro, plástico, madeira e borracha. O ar também é considerado como isolante, mas os mais utilizados e que são os melhores isolantes são o vidro, plástico, madeira. Detalhe: a madeira, para ela ser isolante, é necessário que seja madeira seca. Se ela estiver molhada, ela vai conduzir corrente elétrica, porque naquela umidade contém íons, que são substâncias que permitem a passagem de corrente elétrica. Então tem aqui alguns exemplos. Antigamente utilizava muito o papel e usava tecido para isolar condutores elétricos, no caso alguns fios. Usava muito esse tipo de material antes do desenvolvimento dos plásticos. Hoje é utilizado plástico para fazer isolação de condutores elétricos, assim como os fios e outras coisas mais. Vamos ver agora um pouco sobre os processos de eletrização. Um dos mais antigos e conhecidos é o processo de eletrização por atrito. Então, se atritarmos dois corpos, constituem dos materiais de se atritarmos dois corpos constituídos materiais diferentes, um deles cederá elétron para outro. Ou melhor, se atritarmos dois corpos constituídos de materiais diferentes, um deles cederá elétrons para outro corpo. Um exemplo, tem aqui um bastão de vidro e uma lã. Então, se a gente pegar
uma lã e esfregar no bastão de vidro, aqui com esse movimento aqui, então a gente pode perceber depois que eles dois ficarão eletrizados. Um exemplo disso pode ser feito em casa, a gente pegando pode ser feito com um canudinho, aqui o exemplo está como vidro, mas pode ser também material de plástico ou de resina. Na antiguidade, na descoberta dos elétrons, era utilizado um bastão de resina e uma lã. Aí perceberam que quando atritavam uma lã em um bastão de resina, aí eles perceberam que a resina ficava carregada e essa resina poderia atrair pequenos pedaços de papel. Um detalhe, essa resina era chamada de elétron, daí veio o nome elétron ou eletricidade. Exemplo, se pegar um bastão, se pegar um canudo de refresco, de refrigerante, se pegar um canudinho e pegar uma flanela, aqui, flanela, pode até ser um pedaço de papel também, um pedaço de flanela, um canudinho, e se a gente atritar vigorosamente, assim, pode ser feito também com uma caneta, aqui na câmera para vocês verem. Se a gente pegar uma flanela ou um pedaço de papel e a gente atritar vigorosamente a caneta e na superfície de uma mesa ou de alguma coisa a gente colocar pequenos pedacinhos de papel. Depois de atritar, se a gente aproximar esse canudinho de pequenos pedaços de papel colocados sobre uma mesa, a gente vai perceber que esse papel vai ser atraído pelo canudinho, como se fosse imã. Isso porque quando o canudinho for atritado com uma flanela, com alguma coisa assim, ele vai perder os elétrons, porque a flanela ou o que a gente usar para atritar vai retirar elétrons do canudo. Com isso, ele vai ficar com deficiência do elétron e vai ficar com a quantidade maior de carga positiva. Então, ele ficando com excesso de carga positiva, ele vai atrair os pedacinhos de papel. Porque comparando os pedacinhos de papel, é como se ele tivesse carregado negativamente. Na verdade, o pedaço de papel está neutro, mas a carga parcial deles vai dar uma diferença. Então, o canudinho vai atrair os pedaços de papel. Outro exemplo também da eletrização por atrito é quando a gente vai no supermercado que pega uma bobina de saco plástico que vai colocar verdura. Quando a gente desenrola, a gente percebe que aquele filmezinho de plástico ele atrai os pelos do nosso braço e atrai outras coisas. Essa atração é por causa da eletricidade estática que tem no plástico. Mais um tipo de eletrização, a gente vê aqui, que é a eletrização por contato. Na eletrização por contato, temos aqui um exemplo de um corpo A, que ele está eletrizado e o corpo B está neutro. Esse corpo B estando neutro, quando ele é encostado em um corpo eletrizado, então parte das cargas elas serão distribuídas entre os dois corpos. Um está com excesso de um tipo de carga
Então esse excesso ele tende a se distribuir entre os dois. Aqui o corpo A, por exemplo, ele está com excesso de carga positiva. Então quando o corpo B é tocado no corpo A, parte da carga vai se distribuir entre corpo A e corpo B. Se os dois corpos, corpo A e corpo B, forem esféricos e do mesmo tamanho e constituído de metal, após o contato, cada um deles ficará com a metade da carga inicial. Um exemplo aqui, o corpo A está carregado positivamente com 4 cargas. Esse número 4, né, essa quantidade 4 aqui é um número simbólico, mas supondo que a carga de A é 4C e o corpo B ele está neutro, então a carga dele é 0. Quando forem tocados, então parte das cargas serão distribuídas e quando separar, o corpo A vai ficar com 2 cargas e o corpo B com 2 cargas. Um detalhe: quem se move aqui não vai ser a carga positiva, né? Porque a gente imagina que se esse tem 4 cargas negativas, 2 cargas negativas ou positivas, essas 2 cargas positivas viriam para cá. Aí ficariam 2 aqui e 2 lá. Mas na verdade não é bem assim. Quando se trata de carga negativa são os elétrons. Os elétrons é quem se movem. Os elétrons é quem se movem. Os prótons, que são a carga positiva, eles estão no núcleo do átomo, ele não tem como se mover. Então o que acontece aqui na verdade é o seguinte. Deixa eu representar aqui ao lado esse corpo A e o corpo B. Aqui corpo A e corpo B. Quando a gente diz que ele tem 4 cargas positivas, ele tem 4 cargas positivas, ele tem positiva e tem negativa. Só que, vou colocar aqui 6 cargas. Esse aqui, o corpo B, quando a gente diz que a carga dele é 0, não quer dizer que ele não tem positivo e negativo. Ele tem também positivo, tem negativo. Só que a quantidade de carga positiva e negativa são iguais. O corpo B tem 2 cargas positivas, tem 2 cargas negativas. Então, essa carga daqui se anula com essa. Aqui, essa carga positiva se anula com essa negativa. Essa positiva se anula com essa negativa. Por isso que não aparece. Ela aparece aqui como sendo neutro. O corpo A, ele tem carga positiva e tem carga negativa. Só que uma carga positiva neutraliza uma carga negativa. Essa carga positiva neutraliza essa carga negativa. Aí fica sobrando mais carga positiva dele. Então, quando esses corpos são tocados, o que vai acontecer é que algumas cargas negativas que estão nesse corpo daqui, no corpo B, ele está neutro, então a quantidade de carga positiva e negativa são a mesma. Então, quando eles são tocados, a carga negativa desse vem para cá, essa carga negativa vem para cá. Então, quando essa carga negativa vem para aqui, ele vai neutralizar essa e esse outro neutraliza esse aqui. Aí o que vai acontecer é que sobraram aqui as 2 cargas positivas. Essa carga aqui foi neutralizada e essa neutralizada. Não sei se vocês entenderam, mas é isso que acontece. A carga positiva, ela não se move. Quem move
é a carga negativa que vai neutralizar as cargas positivas do outro lado. Aí deixando um corpo que estava neutro, ele vai ficar positivo. Então é isso que acontece aqui. Mais um tipo de eletrização é a eletrização por indução. Na eletrização por indução não há contato. Nós vimos o primeiro, que foi a eletrização por atrito, onde é preciso que haja um elemento sendo atritado por outro. E esse atrito vai remover algumas cargas, carga positiva ou carga negativa do outro elemento, ou do outro material. E na eletrização por contato, é preciso que um dos elementos esteja carregado e entre em contato com o outro. Aqui na eletrização por indução, ela acontecerá sem que haja toque, contato físico de um elemento com o outro. Aqui, por exemplo, o corpo A, esse corpo A está carregado positivamente e o corpo B está neutro. Quando esses corpos são aproximados, vai haver a atração, que a gente viu que as cargas opostas se atraem. Então, o corpo A ele tende a atrair os elétrons do corpo B para o lado dele. Aqui, a gente sabe que o corpo B ele sendo neutro, mas se ele é neutro, ele vai ter carga positiva e negativa. Não está sendo representado aqui porque está balanceado. Mas quando é aproximado, todos os elétrons não, uma boa parte dos elétrons, elas vão se polarizar, ficando aqui nesse lado daqui, ficam aqui na superfície, sendo um objeto metálico. Os elétrons vão ficar aqui na superfície e a carga positiva, elas são repelidas para o outro lado do objeto. Então, esse corpo daqui que está carregado positivamente, ele é chamado de indutor, porque ele vai induzir a separação dessas cargas. E esse corpo daqui, ele é chamado de induzido. Então, aqui é a forma de eletrização por indução. Nesse processo de eletrização, vou mostrar aqui um outro exemplo, considerando aqui o corpo A como sendo um corpo carregado negativamente. Esse pezinho dele aqui é um pé isolante. Ele não permite passagem de corrente elétrica e desse aqui também não. Então, quando esse corpo A é aproximado de um corpo B, esse corpo B sendo eletricamente neutro, o que ele vai fazer é repelir as cargas negativas que vão ficar do outro lado e vai atrair as cargas positivas. O contrário do que houve aqui. Esse aqui estava carregado positivamente, então as cargas negativas vêm para esse lado e a positiva para o outro. Como esse corpo aqui está carregado negativamente, as cargas positivas vêm para esse lado e a negativa vem para o outro. Se a gente pegar um fio metálico e colocar esse aqui na Terra, o que vai acontecer é que essas cargas negativas serão repelidas e vão descer para a Terra. Então essas cargas negativas vão ser descarregadas aqui na Terra, restando aqui apenas as cargas positivas. Então esse corpo, tendo aqui as cargas elétricas descidas aqui para a Terra, ele fica carregado positivamente, e se a gente afastar o corpo A, vamos supor que depois disso a gente afasta o corpo A, o que vai acontecer é que esses elétrons eles vão voltar de novo aqui.
Eles vão voltar da Terra para cá para neutralizar de novo o corpo, esse corpo que estava carregado positivamente. Mas, se a gente apenas aproximar, ele vai repelir as cargas negativas que vão descer para a Terra. E se depois que essas cargas negativas descerem para a Terra, a gente cortar esse fio, supondo aqui que a gente corta esse fio, depois que cortar esse fio, a gente separa esse corpo A. Então, já, se a gente separar esse corpo A, esse corpo que estava carregado positivamente e as cargas estavam todas de um lado, elas vão se distribuir em toda a superfície. Pronto, ele vai ficar com as cargas positivas distribuídas aqui na superfície. E esse corpo fica permanentemente carregado positivo.